Hoje o nosso tema vai ser dinheiro. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ou seja, o dinheiro ele só se torna uma coisa ruim quando vocês colocam ele no lugar de Deus. Então, o amor ao dinheiro, isso sim é pecado. Ter dinheiro não é pecado, mas sim o amor que você coloca nele. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na perversidade se fortalecia. Então, a nossa fortaleza tem que ser Deus e não os bens materiais, né? Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, nunca no que temos. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aqui então está falando do jovem rico, que ele vai até Jesus e fala: Senhor, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Deus fala para ele: olha, você guarda os mandamentos? Ele diz sim, desde menino. E daí Deus fala para ele, né, Jesus, falta-te uma coisa, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades e o amor ao dinheiro vinha em primeiro lugar. Não te fadigues para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Então, a nossa meta não deve ser ficar rico, e sim como alcançar o reino de Deus, porque essa vida aqui é passageira. Uns vai mais cedo, outros vão mais tarde, mas todo mundo vai partir. Então, o nosso foco não pode ser nas coisas passageiras. Vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Então, os nossos bens têm que ser colocados nos tesouros inextinguíveis nos céus, não nessa terra, porque aqui tudo é passageiro. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, nós devemos depositar a nossa esperança em Deus, nunca no dinheiro. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, Deus nos dá riqueza para que possamos ajudar as pessoas que necessitam. E se a gente fechar os olhos para isso, estaremos cometendo pecado. Dá a todo o que pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demandas, porque quem é o juiz do que está certo e o que está errado é Deus. Então, nós temos que focar no que é certo e fazer a nossa parte, e não tentar cuidar dos pecados do outro, porque Deus, a gente vai
vai ter que responder pelos pecados individualmente. Então vamos fazer a nossa parte, né? E quando a gente estiver diante de Deus, vai dar tudo certo. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que desejas que lhe empreste. Então, toda vez que alguém nos pede alguma coisa e a gente puder ajudar e a gente não ajudar, Deus está vendo tudo e isso nos será cobrado. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, quando a gente tiver necessidade de alguma coisa, Deus vai suprir. De algum modo, Ele vai fazer com que um irmão vá até a tua casa e leve aquilo que você necessite. Mas para isso, você precisa confiar em Deus. Que pratiques o bem, que sejas ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, Deus quer que nós sejamos ricos em boas obras. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante? Aqui, né, a gente lembra lá da parábola do samaritano, né? Onde o samaritano ele foi o único que ajudou aquele necessitado. O levita e o sacerdote passaram de largo. Então, quando a gente vê alguém necessitado, a gente tem que agir igual o samaritano, ajudar essa pessoa sem querer receber nada em troca. Porque Deus está vendo todas as coisas e no momento certo Ele vai nos retribuir. Usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Isso daqui é o que Daniel falou para Nabucodonosor, né? O grande rei da Babilônia. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Ora, aqueles que possuem recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui nesse versículo que eu esqueci de explicar, aqui Jesus fala, né? Quando a gente ajuda as pessoas, é como se a gente estivesse ajudando o próprio Deus. E se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, não adianta nada a gente falar boas palavras para a pessoa, né? Dar uma palavra de encorajamento e não ajudar, porque a pessoa necessita de alimento cotidiano, aquele alimento do dia a dia. E a gente fala, vá em paz, o Senhor vai prover. Só que Deus quer que nós ajudamos o nosso próximo, né? Então, Deus está vendo todas as coisas e tudo isto vai ser julgado, está sendo anotado no livro, né? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhes abrirás de toda a mão e lhes emprestará o que lhes falta, quanto baste para a sua necessidade. Então, Deus quer que sempre ajudemos o nosso próximo. Hoje em dia a gente vê as pessoas ajudarem os animais, né? Mas os seres humanos mesmo é difícil um ajudar o outro. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aqui, Jesus cita apenas, se a pessoa tivesse 2 roupas, ela tinha que repartir. E hoje em dia nós temos um guarda-roupa cheio
e às vezes tem roupa que a gente nem usa e a gente não reparte com ninguém. Então, isso é egoísmo, isso também é pecado. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Aqui fala que aquele que oprime o pobre está insultando o próprio Deus, porque todos somos criaturas do Senhor, fomos feitos à imagem de Deus. E quando a gente despreza qualquer pessoa, é como se a gente estivesse desprezando o próprio Deus. O que escarnece, o que zomba do pobre, insulta o que criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então aqui um verso bem parecido, aquele que insulta ou zomba dos outros é como se estivesse zombando do próprio Deus, né? E nós não devemos ficar alegre com as tragédias que vêm do outro, falando bem feito, mereceu. Quando a gente fala isso, Deus vai cobrar isso de nós também. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ou seja, aqui a pessoa que quer muito ganhar dinheiro acaba sendo seduzido pela corrupção, né? De passar a perna nos outros. Isso é pecado e vai ser punido. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. Não ficará contigo até pela manhã. Aqui está falando, né, que a gente não pode oprimir o trabalhador e nem roubar dele o salário dele. Se a gente promete um serviço a alguém, a gente precisa cumprir o que foi prometido e pagar a pessoa antes do pôr do sol. Não oprimirás o jornaleiro, né, o trabalhador pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, né, no dia do pagamento, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então, quando você deixa de pagar alguém e essa pessoa necessita do dinheiro, ela vai clamar a Deus e Deus vai atender o clamor dessa pessoa contra ti. Não perverterás o julgamento do teu pobre na causa. Então, aqui está falando que nós devemos ser pessoas justas, né? Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor as coisas penhoradas, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes. Quando a gente pega alguma coisa emprestada e não devolve, a gente está roubando, e o roubo está na lei de Deus, né? É um pecado, não devemos fazer. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Aqui fala que nós não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não tem importância, com aquilo que não tem serventia. Precisamos ter sabedoria para gastar o nosso dinheiro e também ajudar aqueles que precisam. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, né? Aqui é sobre a inveja, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se contenta com aquilo que você tem e não olhe nas coisas do próximo, né? O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa a enriquecer, né? Quem se apressa a enriquecer através da corrupção não ficará impune, porque Deus vê todas as coisas, né? Guardar o dinheiro com a palavra, ganhar dinheiro com a palavra de Deus, né? Aqui então vai falar sobre mercadejar a palavra de Deus. Vai ter uma história aqui que vai falar sobre isso.
com auxílios de um Deus estranho, agirá contra os poderosas fortalezas. Aos que reconhecem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Aqui fala então, né, que a terra vai ser repartida através do dinheiro, mas por aqueles que não adoram o Criador, e sim, né, Satanás. Aqui vai contar sobre a história de Simão Mago, né? Simão Mago, ele é batizado e ele vê Pedro impor a mão sobre as pessoas e elas recebiam então o dom do Espírito Santo. E daí ele quer comprar esse dom. Daí fala assim: Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, né? Simão Mago havia se batizado, né? Só que ele era de Satanás. Então nem todas as pessoas que batizam têm o temor de Deus e é de Deus, porque aqui ele queria ganhar dinheiro com o dom de Deus. Não confieis naquilo que extorquis, né? No roubo, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então aqui fala que a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro, né? Porque como a Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Se você ama o dinheiro, você escolhe não amar a Deus. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Então lhes recomendou: tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Por isso que fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, porque aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Que o nosso tesouro seja Deus, né? Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que fala, né, que nós não vamos levar nada quando a gente morrer. Não podemos escolher nem a roupa, né? É as pessoas que vão escolher por nós. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembra da mulher de Ló. Então aqui o foco é os bens. Por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás, porque o amor aos bens dela era maior do que o amor a Deus, que havia salvado a vida dela, né? Ela escolheu amar os seus bens. Moisés negou o conforto do mundo para seguir a Deus, né? Conta a história de Moisés. Moisés, ele era o príncipe do Egito. Ele deixou tudo para viver num deserto, né? E servir ao seu Criador. E lá Deus o tornou um pastor e ele cuidou do seu povo, e quando ele morreu, Deus o ressuscitou e levou para o céu.
tenhamos também a fé de Moisés, que possamos abrir mão dos bens materiais dessa terra para herdarmos os verdadeiros tesouros que estão no céu. Amém?